Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Louvado seja Deus! Estamos estudando Isaías, consolo para o povo de Deus. O tema desta semana, quando nosso mundo desmorona. Hoje, quarta-feira, o sinal de um filho. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco, portanto faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as notificações. E não se esqueça de orar por mim. Estamos diante de um texto maravilhoso, um texto fantástico, um texto muito importante. E às vezes nós pensamos, por que esse texto está dentro daquele contexto, então, da luta, da guerra, do confronto, do conflito que Judá, sendo liderada pelo rei Acaz, então recebeu de Deus por meio de Isaías essa promessa. Por que então essa promessa foi dada dentro daquele contexto de guerra, daquele contexto que aparentemente nada tinha a ver com esse contexto da promessa do sinal de um filho? Bem querido, bem querida, quem é a mulher e seu filho? Algumas teorias dos estudiosos do Antigo Testamento que não aceitam, obviamente, a profecia messiânica, tentam desenrolar quem seria a mulher e o filho. Alguns dizem que pode ser o filho justamente do profeta Isaías, porque os filhos do profeta Isaías estão envolvidos ali. De certa forma, cada nome de um filho significa então uma mensagem que o povo de Judá recebia, que os reis recebiam. Entretanto, queridos, isso realmente não pode ser, porque nenhum dos filhos de Isaías se chamava Emanuel. Bem, outra hipótese seria que Emanuel seria o filho do próprio Acaz, porque Ezequias foi um rei diferente e foi até um rei convertido, um rei que teve temor a Deus, mas isso também não se aplica porque ele se chama Ezequias e não se chama Emanuel. Bem, a terceira hipótese seria então que Emanuel seria uma tradução, justamente Deus conosco, simplesmente para dizer que Deus estava com o seu povo, e ele seria então qualquer um rei ligado à raiz de Davi. Mas, queridos, a palavra Emanuel vai além de tudo isso, e, por incrível que pareça, ainda tem uma teoria, que essa é mais absurda, que diz que então poderia ser um filho de uma mulher profana, um filho ilegítimo que nasceria. Mas o que isso teria a ver com o contexto do problema que Judá estava sofrendo sob a administração de Acaz, e o que isso teria a ver com uma promessa de alívio para os problemas ali do reino de Judá naquela época? Bem querido, eu quero dizer para você que Acaz rejeitou a intervenção divina. E Deus não pode intervir quando nós dizemos a Deus que nós não queremos a sua ajuda, a menos que isso seja drasticamente necessário. E ali, no caso do reino de Judá, seria drasticamente necessário, porque a história de Acaz não era uma história independente. A história de Acaz era uma história inserida na história do povo de Deus. Judá era o povo de Deus que representava a Deus, e Jerusalém era o lugar do templo, onde significava então simbolicamente o trono de Deus nessa terra. Bem querido, bem querida, então Deus tinha que intervir. E se Deus não interviesse naquele momento, ali, justamente do reinado de Acaz, Deus iria intervir de uma outra forma, mas as profecias concernentes a Judá teria que cumprir, porque Judá foi escolhida para que dela saísse o Messias, para que dela saísse a raiz, o renovo de Davi, que seria o Salvador, que seria então o Messias, o Cristo, Jesus. Bem, querido, portanto, então, essa profecia, ela deve ser encarada como
na realidade, uma profecia mais profunda. O contexto ali que estava acontecendo no emanente saía agora para o transcendente, e a profecia saía do sentido clássico para o sentido apocalíptico, e Deus estava então dizendo uma mensagem para ajudar. Ainda que vocês me rejeitem neste momento, na pessoa do rei Acás, no futuro eu terei um rei da linhagem de Davi, e esse rei será o salvador do mundo. Esse rei virá e ele se chamará então Emanuel. Bem querido, bem querida, o grande sinal é que esse filho seria então filho de uma jovem virgem. E queridos, a gente sabe que Mateus capítulo 1, verso 21 a 23 apresenta então essa jovem virgem como Maria, e apresenta então esse Emanuel como Jesus, aquele que veio para estar conosco, aquele que se encarnou e que veio sentir o que a gente sente e que veio então nos salvar. Bem querido, bem querida, essa era uma profecia apocalíptica, transcendente, e que alcançaria a mim e a você. Não alcançaria só a Acás, não alcançaria só o rei de Judá, mas alcançaria a todos nós até o fim do mundo. Bem querido, bem querida, esse é o grande sinal. Você aceita o sinal de Deus? Você aceita o sinal de Emanuel, de Jesus? Você aceita o sinal do Filho? Então, querido, se você aceita o sinal de Deus, ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado por sua graça, por sua revelação e pelo seu sinal para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém.